Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Thaís Germano, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga clínica, especialista em autismo. Estou aqui hoje para fazer uma das minhas falas sempre curtinhas, mas com muito aprendizado, compartilhando um pouquinho sobre esse mundo da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre a anamnese. O que é a anamnese? A anamnese é a primeira entrevista que nós fazemos com a família da criança ou do jovem, ou a primeira entrevista que nós fazemos com o adulto. E quando for idoso, geralmente ele vem acompanhado de um filho ou de um responsável para fazer essa primeira conversa. Me perguntaram por que a anamnese ela é tão importante. Então, é em cima da anamnese que nós vamos traçar a nossa linha de trabalho avaliativo. Então, geralmente, quando o cliente vem até você, ele vem com uma queixa, ele vem te procurar por alguma situação que está sendo vivenciada por essa criança, por esse jovem ou por esse adulto. Então, a anamnese é o primeiro contato que você faz com essa família. É onde essa família vai conhecer um pouquinho sobre você enquanto profissional, vai conhecer o ambiente de trabalho, para que vocês formem vínculos também e para que você comece a conhecer o histórico desse sujeito que vai estar em avaliação. Então vamos pensar aí numa avaliação para uma criança, por exemplo. Então na anamnese o que a gente vai investigar? A gente vai saber todo o histórico dessa criança desde a gestação. Então você vai fazer uma bateria de perguntas para essa família, para esse pai, para essa mãe, por ser responsável por essa criança, para que você consiga já conhecer um pouquinho dos aspectos sociais, ambientais e orgânicos dessa criança. Então a primeira conversa que nós fazemos é sobre os dados de identificação. Nome completo, idade, data de nascimento, série escolar, nome dos pais, idade dos pais, escolaridade desses pais, para que a gente conheça também como é essa cultura familiar, nome da instituição de ensino, profissionais que atendem essa criança dentro da instituição, para que posteriormente você possa se reportar à equipe educacional. Bom, posterior a essas perguntas iniciais, né, essa coleta de dados, isso é a mesma coisa para o adulto. Você pergunta escolaridade, idade, quais o nome dos pais, né? Isso já é bem importante para nós. Após essa primeira coleta de dados, começa-se então a perguntar o que trouxe, né, essa família ou esse adulto ou esse idoso até você, que nós chamamos de queixa. Então, são as primeiras hipóteses, né? Quando é encaminhado pela escola, geralmente a família fala o que a escola relatou. Quando é encaminhado para um profissional também, ou por interesse da própria família, ela vai te contar por que esse sujeito precisa de uma avaliação psicopedagógica ou neuropsicopedagógica, se for a sua formação. Após essa primeira queixa, se há já um diagnóstico que veio de um neurologista ou de uma psicóloga ou algo assim, você já consegue entender um pouquinho da história desse sujeito, e se ela já foi avaliada por um desses profissionais, é importante que essa família traga para você esses documentos avaliativos, esses relatórios, para que você conheça um pouquinho do que já foi avaliado nessa criança. Então, se há um encaminhamento da psicóloga, do neurologista, do fonoaudiólogo, né, do terapeuta ocupacional, é importante que, se ele já passou por um processo avaliativo, que venha até você nessa primeira conversa, que nós chamamos de anamnese, com esses documentos, para que você já consiga também ter um olhar do que já foi avaliado, o que essa criança está recebendo de atendimento. É importante ter o contato dos profissionais, se elas tiverem outros atendimentos, o contato desses profissionais, que posteriormente você precisa estar entrando em contato e conversando com eles para saber mais informações e compartilhar aí ideias, né? Posterior a essa queixa, você vai começar a perguntar todo o histórico dessa pessoa. Quando é o idoso, a gente não consegue fazer esse processo, né? Então, geralmente a gente faz algumas perguntas diferentes. Geralmente você se baseia pela queixa, por que essa família está procurando atendimento para esse idoso. Geralmente nós trabalhamos com a estimulação cognitiva, né? Então, se ele tem algum quadro, alguma psicopatia, tem um Alzheimer, enfim, algum fator
que está causando um rebaixamento cognitivo nesse idoso, é importante que nessa anamnese você conheça o máximo possível da rotina desse idoso, como é o dia a dia, quem está com ele nesse momento, como foi toda a composição familiar, quem convive com esse idoso da família, para que você consiga delimitar o seu trabalho com ele. O adulto, a mesma coisa, você vai perguntar a questão histórica do que ele lembra da infância dele até a vida adulta e o que traz ele até você para que você delimite a sua avaliação. Pensando agora na infância e no adolescente, né, que geralmente é o pai que procura por você e aí ele tem todas as informações iniciais. A posterior à pergunta da queixa, você vai começar a perguntar como é que foi essa gestação, se foi desejada, se foi planejada, como foi, se teve alguma intercorrência, que a mãe precisou de um uso de medicação, de um repouso, de algo diferente, se passou por algum momento de estresse nesse período gestacional, são fatores importantes na coleta de dados. Posterior a isso, você vai perguntar o nascimento, qual foi o tipo de parto, peso, tamanho, Apgar. Apgar é muito importante, são as primeiras reações do bebê após o nascimento. É contado no primeiro minuto, no quinto e muitas vezes no 10º, para que se observe aspecto desse bebê, para que se observe pulso, gestos, atitudes e respiração. Então, tudo isso é avaliado no primeiro minuto de nascimento desse bebê e existe uma escala, né, que o hospital fornece, geralmente está na carteirinha de nascimento do bebê, que em muitos municípios é a mesma de vacinação, onde tem o peso, o tamanho, o perímetro cefálico, que é importante também, e o Apgar, do primeiro, do quinto e do 10º minuto. Então é importante que a gente observe nesse bebê, esse primeiro minuto, é observado tônus muscular, frequência cardíaca, né? Então as primeiras respostas desse recém-nascido. Essa escala varia de 0 a 10. O que nós consideramos normal e adequado é de 7 para cima, de 7 a 10. De 7 para baixo, né, nos preocupa um pouquinho, então a gente procura entender o que aconteceu na hora desse parto, se estava com o cordão enrolado, se demorou para chorar, nasceu cianótico, né? Então a gente precisa entender por que esse Apgar foi baixo. Porque é feita uma soma, né? Quando eles observam todos esses pontos que eu falei para vocês, eles vão somando de 0 a 2, né? Questão de respiração, de tônus, irritabilidade reflexa, clor e frequência cardíaca, né? Ativo, espirrando ou sem resposta, ausente, flácido. Então, o flácido, o ausente, o azul, o pálido é 0 ponto, né? Aí com 1 ponto, isso já aumenta um pouquinho mais, e com 2 é quando a criança tá mostrando, assim, os primeiros reações, a cor do bebê rosadinha, fez um choro, um espirro, uma tosse, algum movimento ativo, né? Batimentos, 100 batimentos por minuto, porque é um coraçãozinho acelerado, né? Após o nascimento. Então esse fator chamado Apgar é muito importante que a gente saiba nessa entrevista da anamnese, porque muitas vezes a criança vai apresentar um comprometimento no nascimento e isso vai passando durante toda a vida, e agora no período escolar algumas consequências cognitivas aí começam a aparecer e a gente começa a entender então esse histórico desde o nascimento, principalmente para quem é neuropsicopedagogo, que precisa envolver muito a questão desenvolvimento cerebral com aprendizagem. Então é importante ter esses dados, essa escala. Por isso que essa primeira conversa com a família se torna extremamente importante, né? Para que a gente entenda todos os marcos do desenvolvimento desse sujeito. Por isso que essa conversa eu sugiro que aconteça no início. É claro que isso não é uma regra, existem profissionais que preferem fazer durante a avaliação, vão sentindo a necessidade de perguntar e vão chamando essa família e vão completando essa avaliação durante o processo avaliativo. Eu prefiro fazer no início pelo fato de eu já
conhecer um pouquinho do histórico dessa criança, desse sujeito, e a partir disso começar a delimitar qual vai ser a minha linha de trabalho, quais são os testes interessantes para aplicar com essa criança. Mas isso fica muito ao critério de cada profissional, ok? Tanto que o modelo também, o modelo de anamnese, existem vários. Eu digo que eu estou passando aqui o que é necessário ter na anamnese, mas o modelo fica a critério de cada profissional. O que é importante é entender esse desenvolvimento da criança, quando começou a balbuciar, a falar as primeiras palavras, se engatinhou, se andou com que idade, quando deixou as fraldas, controle do vesical, do esfíncter, como é a alimentação dessa criança, se existe alguma falta, né, de vitamina, de algum alimento. Uma criança que geralmente não come carne, não come ovo, não ingere proteína, a gente precisa entender. É uma criança que ingere bem frutas, legumes, é importante também termos esse conhecimento. Também saber a qualidade de sono desse sujeito, tanto do adulto, do idoso, quanto da criança. O sono é muito importante, é no momento de vigília que nossa aprendizagem se consolida. Então nós precisamos ter uma qualidade de sono, precisamos ter um momento de descanso, então precisamos entender como esse sono funciona, se existe uma criança muito agitada na hora do sono, se ela fala muito, se ela é sonâmbula, se ela tem terror noturno, o famoso pesadelo, com frequência ou não, se já dorme sozinha na sua caminha, no seu espaço, ou ela ainda tem uma dependência dessa família. Precisamos entender isso, que é muito importante para o desenvolvimento da aprendizagem dessa criança e o desenvolvimento emocional também. Então, nessa anamnese, nós vamos perguntar o histórico escolar, quando ela iniciou na instituição de ensino, como foi essa adaptação, como foi esse ciclo social inicial dessa criança, que habilidades e dificuldades ela apresenta nas disciplinas, se ela gosta de estar nesse ambiente escolar, se relaciona-se bem com professores e colegas, se faz atividades extras fora da sala de aula, dentro da escola, se ela faz exercícios físicos ou algum tipo de curso diferente, para que você entenda o contexto dessa criança, o que ela gosta, o que ela não gosta, como ela lida com frustrações, como ela lida com regras, como ela lida com a família. Falando em família, temos que perguntar também dos antecedentes familiares, se essa família possui algum histórico que é importante estar relatando para você, históricos de diagnósticos, né, e patologias que são interessantes estar contando para você, para entendermos se tem alguma questão genética nessa criança. Às vezes a gente tem uma questão de autismo, de hiperatividade, de dislexia, mas a família nunca relatou isso. Então, quando você sabe desse histórico, algum perfil muitas vezes dessa criança vai se encaixar, então também já é algo para você estar investigando. É muito importante nós sabermos da saúde dessa criança, do histórico patológico, né? Se houve alguma doença infantil, alguma queda que bateu cabeça, se machucou, febre muito alta, frequência de otites. A gente precisa investigar se ela tem muita dificuldade respiratória, se pode ser uma frequência de amígdalas inflamadas. Isso afeta muito a qualidade do sono dessa criança também, qualidade respiratória, ela se sente muito cansada e o nível de aprendizagem dela vai decair. Se ela tiver um adenoide, né? Então tudo isso parece informações assim muito simples, mas são informações que na anamnese você já consegue observar pontos que você precisa ter um olhar mais próximo, mais clínico dessa criança no teu processo avaliativo. O adulto também você vai perguntar o histórico escolar, o histórico de saúde, as relações sociais, as relações no trabalho, se for casado, como é a relação em casa com a esposa, ou o marido, ou os filhos, tudo isso é importante. Então, essa coleta de dados que a anamnese nos fornece nos direciona para uma avaliação muito mais eficaz e muito mais íntegra. Então, é muito importante toda essa coleta de dados, não importa a idade, para que você mensure o melhor caminho para o seu trabalho. Ok, pessoal?
Uma conversa rapidinha, mas só para contar um pouquinho para vocês o quanto a anamnese é importante e é o primeiro contato que você faz com o teu cliente ou com a família do seu cliente. Espero que gostem.